Olá pessoal, aqui é o professor Felipe. Eu vou trazer para vocês aqui o primeiro episódio do nosso podcast Na Onda do Campus. A gente vai trazer aqui um tema que é bem interessante dentro da arquitetura, do patrimônio, falando sobre a possibilidade da time squareização em Curitiba. A gente vai ver todos esses detalhes no nosso episódio hoje e a gente vai trazer aqui para comentar sobre isso o professor Emanuel. Então segue aqui a gente para ver como é que vai funcionar isso. Opa, tudo bom, gente? Esse daqui é o podcast Na Onda do Campus, o nosso novo projeto de podcast, dos nossos projetos de extensão. Hoje estou aqui com um convidado, obrigado inclusive pela presença, o nosso professor de arquitetura e urbanismo, Emanuel Aquino. Antes eu vou pedir para você dar uma breve apresentação sobre a tua carreira, até você chegar aqui como professor, falar um pouquinho da graduação, os momentos, do teu TCC, que é algo que a gente como aluno, a gente não tem tanto acesso, então é legal saber como é que foi esse processo para você chegar até aqui. Maravilha, André, obrigado pelo convite. Sou o professor Emanuel Aquino, né? Sou formado em arquitetura e urbanismo, minha especialização foi na área de patrimônio histórico e restauro, né? Então eu sempre trabalhei. Meu primeiro enfoque de especialização foram edifícios históricos e dentro dessa abordagem, desse tipo de edificação, eu explorei diversas áreas, por exemplo, desenho e tecnologias aplicadas a edifícios históricos, adequação acústica, né, conforto térmico, mas com esse enfoque principalmente da arquitetura de valor histórico. Você perguntou da minha graduação. Durante a graduação, o interessante é que eu sempre me envolvi em projetos de extensão. Eu acredito muito na extensão, né, um projeto como esse que vocês estão desenvolvendo, e desenvolvi também já nessa área de pesquisar edifícios com valor histórico. Eu sempre tive esse interesse, sempre fui interessado no valor e nos motivos que levam a edificação a ser considerada cultural, né? E quanto ao TCC que você perguntou, né? O meu projeto final de graduação foi um centro de pesquisa e educação para o patrimônio histórico edificado. Então, a ideia é um equipamento urbano que as pessoas pudessem estudar sobre a história da cidade e também trabalhar com testes, porque no patrimônio a gente trabalha muito com materiais, aglomerados específicos, né? E quando você faz um restauro é muito importante que você tem a compreensão, né, dos materiais, das técnicas que hoje já não existem mais, né, técnicas do passado. Então foi isso, o meu tema foi um centro de pesquisa e educação e que foi posteriormente aplicado pela prefeitura, né, esse programa. Então foi bem gratificante assim desenvolver esse trabalho. Isso é muito bom, isso é muito legal. Onde é que ele foi aplicado? Ele foi aplicado num equipamento da prefeitura que se chama Escola de Patrimônio. Não exatamente o projeto em si arquitetônico, mas o programa, né? Inclusive o nome oficial ali, né? Centro de Pesquisa e Educação Patrimonial, teve ali muita contribuição dos projetos que eu desenvolvi ali na monografia e posteriormente no trabalho de conclusão de curso ali na região histórica, né? Que a ideia é que você pudesse ter uma proximidade com os edifícios para realizar as pesquisas, os estudos. Muito bem, muito bem. Inclusive, esse é o tema que a gente vai trazer. A gente vai falar, só pega certinho, identidade da cidade e patrimônio. Então, a gente vai falar bastante sobre patrimônio histórico, a cultura e principalmente a identidade da cidade. Em específico aqui, Curitiba, que tem muitas mudanças que estão sendo aplicadas durante a cidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Acho que o primeiro ponto importante falar o que configura um patrimônio histórico em si, para as pessoas entenderem porque tem muitas construções antigas que acabam sendo demolidas, às vezes elas não foram tombadas ou não. Então, o que define um patrimônio histórico e que ele deve ser culturalmente preservado? Perfeito. O patrimônio, ele tem uma compreensão muito ampla, né? Quando a gente fala patrimônio cultural, né? É algo que vai incluir desde as questões materiais, né? E dentro do material se encontra a arquitetura, a gente tem obras de arte, a gente tem pinturas. São manifestações culturais que elas dizem respeito a uma herança, né? Até no inglês a gente usa a palavra heritage, que é herança. A gente não usa exatamente essa perspectiva, mas o significado essencial do patrimônio é isso. Então, é algo que você quer passar de valor para frente, né? Por exemplo, um patrimônio financeiro, né?
Então, ok, falando de cultura, é realmente você ter um conjunto de práticas, de conhecimentos, de manifestações, de tecnologias que são valorosas e que você aponta que precisa ser protegido para o futuro. Então, patrimônio a gente sempre pensa, apesar de a gente pensar sempre como algo antigo, na verdade a gente está lidando com aquilo para o futuro. Então, o patrimônio cultural, que é um guarda-chuva mais amplo, ele vai abarcar o material, que entra a arquitetura e outras coisas físicas palpáveis, e o imaterial, que a gente entra ali, por exemplo, patrimônios como celebrações, festividades, né? Você pode ter uma procissão que é um patrimônio material, né? Que acontece organicamente, você não vê ali, depende da participação das pessoas, né? E o patrimônio histórico, ele é um tipo de patrimônio, porque nem todo edifício precisa ser histórico para ser um patrimônio, precisa ser antigo. Às vezes a gente tem edifícios que a população pode até ser relativamente recente, mas a população ganha uma espécie de apego, de afetividade, e isso pode vir a ser tombado, mesmo que não seja algo antigo. Então, nós temos vários valores que configuram algo como patrimônio. O histórico, o cultural, o social, o político, o simbólico. E aí, isso é a definição geral de patrimônio, assim. Então, são processos que fazem ele se tornar... Isso vem da cultura em si da cidade, né? Então, isso vem de uma questão da própria sociedade, ver aquilo como patrimônio. É como se eu desse um exemplo de, daqui a alguns anos, obras como, sei lá, o MON poderia virar um patrimônio histórico e ser tombado para nunca mais ser... para não ter nenhuma mudança, né? Do jeito que ele está. Exato. É interessante você citar o MON, porque ele já não vou saber exatamente a esfera. Porque o que acontece? O patrimônio, ele tem várias esferas de proteção. Na primeira pergunta, você falou sobre o tombamento. Isso é muito importante, porque a gente tem um tombamento a nível municipal, estadual e federal. O que é o tombamento? Ele vai trazer um reconhecimento governamental. Não é porque um bem ele não é tombado ainda que ele não é patrimônio. O tombamento, ele é um reconhecimento do Estado, né? A depender do seu grau de importância. A gente tem também o patrimônio mundial da Unesco, que é a importância global. Mas a gente tem processos para garantir isso. O MON, por exemplo, o olho, quando a gente fala, é uma obra extremamente simbólica, né, do Oscar Niemeyer. Se a gente pensar a autoria, né, um dos maiores arquitetos brasileiros, se não o maior, reconhecidamente, e foi uma obra inaugurada ali em 2002. No geral, a gente não chamaria como algo histórico, mas devido à sua importância simbólica, ele tem todos os requisitos para levar um tombamento. Né? Eu sempre falo que o MON é a minha obra favorita de arquitetura, que eu sempre, em Curitiba, né, que eu sempre me emociono e acho muito legal e acho uma obra de arte, assim, né? Então, se eu não me engano, ele já tem um reconhecimento na esfera estadual. Então, ele já tem grau de reconhecimento porque ele tem uma importância, né? Então é interessante esse exemplo para a gente pensar, né, sobre tombamento e processo para garantir que isso seja efetivado. Sim. Não, eu usei o MON como exemplo, mas tem vários exemplos aqui. O MUMA aqui perto é outro, acho que encaixa, não lembro exatamente em que ano que ele foi terminado a construção, mas ele é outro que encaixa nessa questão, né, de patrimônio, pelo menos da cidade de Curitiba, né? Porque como tem esses níveis de como tombar uma edificação, acho que isso demonstra a importância desse tipo de edificação para a cidade em si, né? Para a identidade da cidade. Exatamente. Eu sinto que quando a gente pega, ainda eu acho que existem muitas coisas que eu digo que o governo ele deixa de dar uma atenção. Tem um exemplo que eu pesquisei esses dias que eu vi que era a Mansão das Rosas. Não sei se você já chegou lá. Em São Paulo? Não, é aqui mesmo. A Mansão das Rosas. Ficava na João Gualberto, era uma mansão, era uma edificação meio que no estilo colonial, e ela não acabou tendo um tombamento, só ficou um portal dela. Sim, perfeito, eu lembro. Num condomínio fechado hoje, só tem como é que é o termo? O testemunho. Isso. E eu sinto que isso afeta muito a própria história da cidade, deixar esse tipo de situação acontecer por causa, sei lá, do imobiliário tomar conta desses lugares. A gente sempre fala assim que o
o patrimônio, ele busca um equilíbrio, né? A gente não quer engessar a cidade, né, no passado, mas a gente observa um movimento de apagamento, né? Muitas obras muito importantes já se perderam, né? Devido a esse movimento de valor que a gente fala pragmático. O que é um valor pragmático? É o valor financeiro que um determinado terreno, um determinado local pode ter se você vai trabalhar simplesmente com a venda daquele loteamento, enfim, trazer torres e mais torres para potencializar essa venda, né? E o patrimônio, muitas vezes, você vai precisar abdicar ou redirecionar no zoneamento para que as áreas que vão crescer, que vão ser novos empreendimentos, elas respeitem localidades de importância histórica, de importância cultural, porque justamente a gente está falando de uma construção coletiva da memória da cidade, né? Então, se você simplesmente fica sobrepondo camadas e camadas, né, sempre no novo, você acaba perdendo testemunhos muito interessantes. E, de novo, o patrimônio ele é conhecimento. Muitas técnicas construtivas que a gente tinha no passado, na década de 30, 40, 60, enfim, são técnicas que a gente já não tem mais hoje. Porque hoje, se você observar a qualidade dos edifícios, eles têm um caráter de rapidez. Porque um empreendimento imobiliário, ele tem um determinado prazo e ele é feito a toque de caixa para já passar para o próximo. Então, muitas vezes, a gente observa edifícios que, com poucos anos de uso, já estão caminhando ali para precisar de uma reforma, né? Coisa que a gente observa em edificações históricas, elas têm uma qualidade do material, elas eram feitas para durar para sempre. Então, isso é uma coisa muito valiosa que a gente acaba perdendo se simplesmente demole, né? E acaba não tendo um controle, pelo menos, quanto a isso, né? Isso é muito interessante, né? Você acha que a identidade cultural de Curitiba ela anda se perdendo com esses avanços da construção civil e da arquitetura? Com certeza, eu acho que, não digo exatamente o avanço, mas a forma que vem sendo feita, né? O que a gente observa, Curitiba tem um legado urbanístico muito interessante, né? A cidade, a partir da década de 60, 70, trouxe algumas vertentes de inovação, sobretudo de mobilidade urbana, mas muito visível também nos seus parques, nas suas intervenções urbanas de requalificação de áreas degradadas, de pedreiras, né, de transformação de áreas inóspitas em parques, em espaços de lazer, em espaços de drenagem urbana, mas infelizmente o mesmo não pode ser dito quanto à arquitetura. A gente tem hoje uma identidade cultural arquitetônica que ela é homogeneizante, né? Ela é, assim, uma coisa que você não consegue encaixar em determinada corrente estética, aquilo no desrespeito a uma tecnologia, muitas vezes até preguiçosa, né? Isso se dá por uma série de fatores. Se a gente pega ali um determinado momento ilustre da nossa arquitetura, sobretudo na década de 60, a gente tinha a escola paranaense, no sentido da Escola Moderna do Paraná, o Grupo do Paraná, que temos arquitetos fantásticos que desenvolveram trabalhos até mesmo fora do Paraná. A gente tem o caso do próprio edifício sede da Petrobras, que foi feito por arquitetos paranaenses, né? E Curitiba teve esse auge ali na década de 40, a gente tinha 40, 50, no auge dessa arquitetura verticalizada que era muito preocupada com o habitat de qualidade, então amplas aberturas, materiais de qualidade, beleza em pequenos detalhes, né? Vitrais, pisos. E isso foi se perdendo para uma coisa mais padronizada. Sim. Isso com certeza vai perdendo identidade. Identidade local, arquitetura de madeira também, que foi dizimada, né? Uma arquitetura de madeira de araucária, muito inspirada pela a vinda dos colonos que tinham essa tecnologia e adaptavam com a realidade do Brasil. Então eu vejo que a gente acaba perdendo essa autenticidade por abandonar conceitos e referências que poderiam pautar a nossa produção contemporânea. Sim. Então isso é bem triste, assim. É muito triste. Na verdade, isso é um pouco do declínio da arquitetura, né? De fugir do que era feito, o que funcionava, para algo mais, vamos dizer,
simples, mais uma construção mais simples, mais focada na entrega da moradia ou do comércio do que necessariamente você fazer arquitetura. A gente teve o Artigas, né? Óbvio que ele teve mais influência na escola de São Paulo, né? Mas ele começou aqui, ele tem essa edificação aqui, elas continuam sendo base para esse tipo de situação e isso se perdeu durante o tempo, né? Isso não tem mais tanto... Não tem nem tanto exposição mais na mídia. Eu acho que isso perde muito para aquela arquitetura aqueles condomínios fechados, que é tudo o mesmo bloco, horizontal, e esse tipo de situação. E isso pesa muito na forma como a cidade é vista hoje, né? E isso também pesa para o próprio patrimônio, né? Que isso faz ele ficar ter menos atenção e focar mais temos que modernizar, entre aspas. Exatamente. Eu acho que isso pesa no que está acontecendo, como o caso das notícias da Times Square brasileira não, curitibana, né, que eles estão tentando fazer. Essa modernização que não é modernizar de verdade, mas sim trazer algo que está sendo amplamente usado em outros países que se dizem mais tecnológicos, que se dizem mais... que pensam no futuro, entre aspas, da cidade. Sim, né? sim. Não, perfeito. Esse exemplo da Times Square, né, dessas grandes obras, elas são símbolos muito importantes, né, porque a gente observa que as cidades, em geral, elas sempre tiveram movimentos de modernização, né? Essa busca por um ideal de progresso, por uma aparência mais futurística, né? Isso continua até hoje, né? Quando a gente pega um projeto que se pretende modernizar a cidade por meio de painéis de LED, né? Isso é muito superficial e é muito... sem referência, né? Nós temos profissionais incríveis, não é falta de profissional, né? Nós temos produções muito interessantes, mas o que falta realmente é uma conscientização, sobretudo dos agentes públicos e das pessoas que financiam esses projetos, né? Porque você querer copiar modelos, né? Modelos de outros países, simplesmente trazer isso, né? Com uma cenografia, né, de cidade futurística, isso é totalmente o que no patrimônio a gente fala muito da crise de autenticidade. Autenticidade é aquilo que diz respeito à essência do real daquela cidade, né? Então, quando eu falo de arquitetura de madeira, né, a gente poderia ter explorado essa tecnologia, se a gente pega nos países... alguns países nórdicos, aqui eu não falo num quesito de cópia, mas de pensar que eles têm produção verticalizada em madeira. Por que a gente não explorou mais edifícios de 7, 8 pavimentos inteiros em madeira? Por que a gente não explorou mais aqui em Curitiba essa tecnologia da madeira? Por que isso não foi incentivado? Né? E isso continua, né? Então, quando você pega uma grande obra do Times Square curitibano, né? O que você vai ganhar com isso? Né? Além de uma poluição visual, além de ressaltar uma questão puramente mercadológica e que não vai melhorar efetivamente a qualidade, a crise estética que a gente vive, né, de paisagem. Não, eu ia comentar disso como a gente que acaba estudando toda essa questão de aplicar esse tipo de tecnologia numa cidade. Eu fico pensando para a população do centro mesmo, quem mora lá. Isso só beneficia... Eu acredito que os órgãos que vão, tipo o governo que vai usar para propaganda e os próprios mercado que vai usar para propaganda, mas tipo de ponto turístico, porque a Times Square é um ponto turístico nos Estados Unidos, mas para ela se transformar na Times Square teve todo um processo histórico, né, que ali já era uma rua... Sem falar que sempre foi um local, mesmo no contexto americano, ali já era uma localidade comercial e boêmia, enfim. Tinha umas coisas tipo da Broadway, do teatro, então já tinha esse viés mais comercial ali na região. Agora, eu imagino na Marechal Deodoro, né, que eles vão fazer... Inclusive, eles podem fazer a qualquer momento, né, porque já tá em vigor a lei, né, então ele só depende do proprietário aprovar a ideia de colocar. Eu imagino que isso é mais prejudicial para as pessoas que frequentam a rua e o centro do que necessariamente trazer uma estética de modernidade, porque eu não sei como é que funciona a logística, tipo, para aplicar numa cidade como, sei lá, o Japão. No Shibuya é Japão ou é... Eu acredito que Japão, né? Como é que
Lá funciona isso? É bem aplicado esse tipo de tecnologia para a cidade ou também é Eu considerado acredito que sempre depende do contexto, né? Assim, não é problema dos letreiros em si, ou da interface digital aplicada à edificação. Eu acho que quando a gente fala de cidade, tudo é passível de discussão, de debate, né, tanto a questão técnica quanto a questão da população. O que eu acredito que o debate foi poderia ter sido melhor explorado quanto a essa questão de Curitiba, né? Não tenho ciência exatamente do caso do Japão. Sei que na Ásia eles usam muitas interfaces digitais, né? Eu acredito que, a depender do contexto, isso pode ser interessante, né? Para também ter essa atratividade, né, das pessoas. Hoje tem alguns edifícios que trabalham com a questão da interação, né, da interatividade ali da população com essas interfaces. Sim. Então isso pode ser positivo, mas o que a gente observa muitas vezes é que acaba sendo utilizado de uma forma demasiada ou sem muito controle, sem muito estudo, que acho que é o caso que acaba preocupando muitas vezes os arquitetos ali, que estão sempre de olho, né, nessas intervenções que, se não feitas com cuidado, podem gerar prejuízo para moradores. Pode ser uma coisa que não vai agregar, pode ser... Então, a gente precisa observar os prós e contras, né? Eu acho que, imagino que também, culturalmente, essa cidade já tinha essa questão da tecnologia, né? O Japão, ele é pioneiro, então acho que era meio que, como é que pode dizer, ia acontecer em algum momento esse tipo de adaptação e usar esse tipo de tela e telões nos prédios, nas avenidas. Mas acho que aplicado para cá, eu sinto que não é um caminho adequado, porque além da própria poluição visual, acho que fica fora de contexto. É essa desapropriação. O centro é o bairro mais antigo de Curitiba e isso é uma tentativa, né, de trazer o povo de volta, trazer, aqui é um ponto novo, a gente investindo na tecnologia da cidade. E foge até do que é o planejamento da cidade de Curitiba, né? Porque ela é focada nos parques, na sustentabilidade, e todos esses fatores vão contra o que está sendo proposto, né, pela prefeitura. Sim, acho que é bem importante, né, que a gente consiga separar grandes projetos que são estruturantes, né, que integrem ações diversas, né, que é a premissa do planejamento urbano. Ele nunca vai ser algo apenas visual ou apenas né, que não pensa de fato na vivência das pessoas, né? Porque o planejamento urbano, o urbanismo, ele está a serviço da população e das pessoas, né? Então, quando a gente acaba se desconectando disso, né, e seguindo à risca qualquer tipo de modelo pronto, né, seja uma Times Square, seja um Natal da Disney, seja né, se você não tem ali uma adequação cultural, social, né, e que seja aplicável, que seja contextualizada com a realidade do lugar, esse tipo de coisa acaba sendo muitas vezes até uma pirotecnia, né? Uma coisa que poderia agregar muito mais se a gente inclusive incentivasse, como eu digo, né, os estudiosos locais, os pesquisadores que já estão atuantes, né, os artistas locais, porque é o que é o principal, quando a cidade incentiva, né, a sua gente, os seus profissionais e torna a cidade de fato autêntica e com identidade vibrante, né? Sim, trazer o que fazia Curitiba ser Curitiba, né? Inclusive, você falou do Natal da Disney, eu tava esses dias conversando com uma amiga minha e ela comentou uma coisa que me fez pensar, que é a logística desse tipo de evento, que é um evento considerado meio de grande porte, né? Trazer uma atração de fora ali no Parque Barigui, né? Vai ser no Politécnico ali da Positivo, né? Então, como é que é a logística para a cidade, para esse tipo de situação? Porque eu imagino que isso vai causar meio que como é que eu posso dizer? Meio que uma confusão ali em volta das questões dos transportes públicos. Você acha que tá vindo gente de fora para viver esse tipo de coisa? Eu confesso que eu não estou muito por dentro exatamente do evento em si, né? Não sei exatamente da questão logística, né? Acho que provavelmente
algo a se pensar, a questão, por ser uma localidade ali com a questão da biodiversidade local, né? Mas realmente não sei sobre as particularidades assim, do evento em si. Mas acho que cabe como esse exemplo justamente de modelos prontos, né, de entretenimento e de apropriação urbana que poderiam ser melhor explorados, né? Mas eu digo mais no sentido da identidade, né? Desse problema da identidade curitibana no sentido da cidade e do patrimônio. Não, faz sentido. Você acha que... Quais são os processos que podem levar a gente a trabalhar de novo, ou trazer essa identidade curitibana de volta, trazer os princípios não só de Curitiba, mas do Paraná também, né? Que Curitiba traz muito esse aspecto do Paraná, do paranaense. Então, quais são os processos tirando os estudos e todo o caso, para trazer essa identidade de volta? O que os órgãos também podem fazer para isso? Não, muito, muito boa pergunta. Assim, quando a gente pensa numa construção de identidade, a gente está falando de algo de processos muito longos, né? E também não depende apenas do governo e dos órgãos. Quando a gente fala em construção de identidade, e você trouxe ali a questão do Paraná, a gente tem um caso muito interessante, que é pensar que a província do Paraná, ela não foi sempre separada, né? Você tinha ali uma unificação com a província de São Paulo. Sim. Quando houve essa separação, né, Curitiba, enquanto capital da província emancipada, né, precisava reconstruir a sua identidade. Portanto, como que eu diferencio o que é ser paulista do que é ser paranaense? Então, isso era uma tônica ali no final do século XIX, início do século XX, né? Como que a gente vai construir essa identidade, né, curitibana e paranaense? E daí a gente tem um momento muito interessante ali, mais ou menos na década de 20, em que o movimento do paranismo. O que era o paranismo? O paranismo foi um movimento das artes que se apropriou de alguns símbolos de imaginário para construir essa imagem paranaense. E um dos principais símbolos até hoje, né, foi a questão da araucária, né? Então, sim. É muito interessante porque daí você tem esse elemento da araucária, o pinhão, como algo a partir do qual tudo vai ser uma referência. E aí, como que isso... Tá, mas como que eu vejo isso do paranismo fora dessa coisa abstrata, né, de um movimento artístico? A gente tem, por exemplo, se você reparar nas nossas calçadas, você tem os desenhos dos pinhões e das araucárias, né? Então, isso é um resquício do movimento paranista. Você tem esculturas que elas têm a estética paranista. Até mesmo elementos de arquitetura, que tinham desenho de pinhão, né? Então, isso foi uma tentativa, né? Muito girando em torno da araucária. Mas isso foi se desenvolvendo, né? Com as manifestações artísticas, também as particularidades migratórias aqui da nossa região, né? O que diferencia de São Paulo. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo. Acredito que, passando agora para os órgãos e para o que eu acredito que é o principal, é o quê? A apropriação da população. Então, a população, ela precisa, o governo precisa dar todo o suporte e apoio para as práticas culturais da cidade. Então, se nós temos, por exemplo, grupos migrantes poloneses, ucranianos, que compõem um mosaico, é um mosaico cultural, né? Então, isso compõe, você tem ali festividades, celebrações, muitas vezes edifícios, né, de família, dos primeiros habitantes, né, que vieram. Isso são testemunhos importantes dessa identidade cultural autêntica de Curitiba. Então, o papel do governo é de apoiar, seja por meio do suporte técnico, para o tombamento, recursos financeiros, né, para que você possa incentivar, né, teatro, cultura em geral, né, editais de incentivo, até mesmo residência artística, né, a prefeitura tem alguns programas muito interessantes de residência artística em que jovens formados nas áreas das artes ficam ali
nos equipamentos da prefeitura, produzindo obras muito relacionadas a essa questão da identidade curitibana. Vi que vai sair uma escultura do Paulo Leminski. Então, isso é um exemplo. Né? São coisas que incentivam, né? E a gente fala de recursos, de aporte, de investimento financeiro, e também dessa apropriação da população, né? O que vai na contramão de projetos que a gente falou, homogeneizantes, sem autenticidade, né? E que deixam de explorar, de apoiar, né? São ricos e caros recursos que poderiam ser direcionados para manifestações autênticas que a gente tem na cidade. Mas aí isso vai sendo apagado. Isso é um fenômeno que não se restringe a Curitiba. É importante apontar. A gente tem também casos semelhantes, Belo Horizonte, Balneário Camboriú, Fortaleza. Então, é uma coisa que é um fenômeno que a gente pode mapear, né? E isso diz respeito a processos econômicos, a um olhar que fecha os olhos para esse aspecto cultural e privilegia ganhos imediatos ou uma questão meramente mercadológica, sendo que a questão simbólica do patrimônio, eu digo que ela alimenta a nossa alma. Quando a gente sente que pertence a algo maior, a gente se torna mais feliz, né? Então a gente tem estudos de casos maravilhosos que podem ser referência para a gente, né? A Cidade do México, por exemplo, ela estabeleceu aos domingos que todos os museus da cidade são gratuitos. E eles geraram a isso também uma série de programas incentivando os vendedores locais, porque se você vai no museu, você vai na vendinha, já compra uma comida de rua, e aí você vê as ruas lotadas de famílias indo ao museu, ou seja, acessando a cultura e movimentando a economia, porque o patrimônio também é um ativo econômico. Sim. Tem cidades que são muito ricas ao redor do mundo, porque são símbolos do patrimônio. A gente tem Paris, Veneza, Atenas, cidades que lucram bilhões por conta da sua proteção ao patrimônio. Então, na verdade, essa visão de acreditar que o patrimônio vai engessar ou vai inibir o progresso é uma visão errônea e reducionista, porque o patrimônio ele pode também trazer muito progresso econômico. Não, faz todo sentido. Na verdade, usar essas cidades como exemplo é mostrar o quanto que, tipo, quando você tem um cuidado com a tua própria identidade, com a tua própria... com a tua cultura, com o que faz você ser um parisiense ou um italiano na sua cidade, mostra o quanto que a importância do patrimônio em si. Eu vejo que ainda Curitiba, pelo menos, consegue trazer mais disso do que outras cidades, né? Eu acho que ela consegue... eu acho que ainda isso faz muito parte do que a própria população tem muito orgulho das coisas que tem. Então, ainda tem muitos patrimônios que estão salvos, né, que estão sendo restaurados. Inclusive, tem, né, o programa do governo de restauração. Eles estão restaurando o Belvedere, ali a região da cidade. A região do centro histórico, porque o centro histórico é um ponto que, querendo ou não, mesmo que tem aquela questão da violência no centro, ainda puxa muita gente para ir para lá, né? Na época do carnaval e também por causa da feirinha do Largo. Sim. E isso faz parte da identidade da cultura. Daí vem aquelas ramificações de usar como o Pinhão, tipo, a praça, a feira de inverno do Osório durou, acho que mais umas semanas a mais por causa da quantidade de gente e da importância daquele tipo de feira para a cidade de Curitiba. Então, acho que o patrimônio ele tem essa função de salvar o que é você ser daquele lugar, mostrar o que é estar junto, né, da população. Sim, perfeito. Como quando a gente vai, por exemplo, para uma cidade nova, né, conhecer, o turismo está muito ligado, né, ao patrimônio. Quando a gente chega num lugar novo, muitos dos símbolos dos cartões postais, né, que acabam sendo representativos do país, são elementos de arquitetura. Né? A arquitetura, ela, se você pesquisa um país, o que você vai ver são paisagens naturais e também as obras de arquitetura. Então, são obras que representam, são monumentos, né? E as práticas culturais também, elas são representativas de uma época. Então, por isso que é muito importante a gente construir, incentivar
esses processos. A linha de turismo aqui, ela passa por diversas edificações de Curitiba. Ela começa na 24 e faz todo o caminho. Então, obviamente, você ter um patrimônio bem cuidado atrai as pessoas a conhecer a sua cultura, o que foi a história da sua cidade. Então, eu acho que é importante... Acho que isso faz parte desse processo. Claro que eu imagino, tipo, para as pessoas, para a gente que está começando a se formar, o quanto que a gente tem de importância a focar nisso, a trabalhar e fazer o patrimônio ser bem cuidado, focar nesses pontos que são mais importantes do que para a linha do que já está sendo feito. O quanto que a arquitetura dá ainda para se salvar, assim? Eu acredito que a gente precisa, sim, de profissionais, né? O pessoal que está se formando ou que está em formação, né? A gente precisa de profissionais que tenham ciência do patrimônio, que saibam desse valor. Mesmo que você não vá diretamente atuar com restauros de obras históricas, mas se você está intervindo na cidade, você precisa entender o que você precisa saber reconhecer, minimamente. Sim. Porque daí a tua obra nova, ela precisa respeitar e ela precisa se relacionar de uma forma respeitosa e que seja contextualizada ao valor de um bem patrimonial. Porque às vezes a gente tem casos absurdos, né, de edificações que têm um valor histórico e que torres gigantescas do lado. Isso prejudica até a viabilidade estrutural daquilo, né, da edificação. Você vai gerando patologias e tudo mais. Então, acho que o profissional ele tem que ter consciência e ele precisa saber reconhecer e auxiliar nesse campo, né, de conscientização. Porque a gente precisa conversar com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa comunidade, porque quando a gente conversa e quando todo mundo entende, o patrimônio vira um ponto de convergência. A gente brinca que o patrimônio é um ponto de concordância, desde pessoas com diversas opiniões políticas, porque todo mundo tem uma lembrança, todo mundo tem uma memória, todo mundo tem ali um valor afetivo, né, a um determinado edifício, a uma determinada rua, né, quer passar isso para o seu filho. As discordâncias elas podem ser pontuais e quanto às formas de preservar, mas quanto à importância disso, né, para o futuro, isso deve ser um ponto que a gente deve incentivar essa concordância. Então, acho que o papel do profissional é de estudar, de reconhecer e, se possível, estudar e difundir esse conhecimento que acredito que é bem apaixonante e tem muitas áreas de possibilidade. Isso eu tenho certeza. Acho que todo mundo tem aquele sentimento de olhar uma edificação mais antiga e ter aquela sensação... Isso daqui você não vê mais, né? Tipo, o Paço da Liberdade e toda essa questão. Sim. Então, eu concordo. Eu acho que hoje a gente tem que voltar e ver a nossa história e tentar reviver isso. Não necessariamente trazer um edifício, refazer um edifício, mas adaptar e trazer para o que usar a modernidade para construir uma edificação nova, mas que respeite a identidade, né? A identidade cultural da cidade e do geral na arquitetura em si mesmo. Sim, eu acho que isso passa desde a questão do cuidado, né, da proteção. Hoje, qualquer cidadão ele pode dar entrada no processo de reconhecimento. Então, trabalhando com os colegas, com os alunos, a gente sempre observa alunos que identificam, tem um tal edificação que eu acho muito legal no meu bairro e ela tem um valor histórico. E você pode dar entrada no processo de tombamento. Isso é uma possibilidade, né? E você pode também pesquisar, a prefeitura tem alguns incentivos para que quem é morador, proprietário de um edifício histórico, possa vender potencial construtivo para outro território e com o recurso adquirido usar para o restauro, né? Então é um incentivo financeiro sem falar da isenção de IPTU. Então você tem, o restauro não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente acha. Você tem sim muito potencial e a gente tem casos muito legais de valorização imobiliária também a partir do restauro, a partir da preservação da história, né? E quanto à identidade da arquitetura, eu acho que, além da formação de bons profissionais, que eu acho que nós temos muitos bons profissionais,
tem também a questão mercadológica, né? Então a gente precisa valorizar empreendimentos, empresas e construtoras e parceiros que são comprometidos com a qualidade arquitetônica. Que a gente tem também profissionais, colegas e construtores e empreendedores que se preocupam com a qualidade espacial. Mas quando a gente olha a paisagem da cidade, muitas vezes a gente se impressiona negativamente em ver muitos exemplares que não têm essa qualidade. Sim. Então a gente precisa sempre puxar para o outro lado, né? Como profissionais que lutam por uma arquitetura de qualidade, que seja reflexo do seu tempo na produção contemporânea e que também valorize a história com usos que sejam alinhados com as demandas atuais. Então, preservar a história não significa engessar, significa você respeitar, adaptar com o novo e trazer isso para o presente e para o futuro, né? Então, a gente tem muitos estudos interessantes que mostram que isso é possível, que isso pode ser de grande valor ali para o crescimento da cidade, inclusive para esse potencial turístico aí, que Curitiba tem crescido bastante no seu potencial turístico. Recentemente eu vi que o nosso turismo de lazer e visitas, né, de lazer ultrapassou o de negócios. Então isso bom, traz um índice interessante, né? Mostrando que as pessoas hoje vêm para Curitiba para se divertir, para aprender mais, conhecer a cultura da cidade. Então isso mostra aí também, acho que um comprometimento que a gente precisa ter de trazer para o turista e para o morador uma paisagem que seja autêntica e verdadeira com a cultura, e não uma cenografia ou algo falso, né? Não, isso é completo. Na verdade, o que você falou é perfeito. Eu não tenho eu concordo plenamente com isso. Eu sinto que são os processos, né, que tem que ser feito para isso ser recuperado. Exato. Mas é muito bom ver notícias como essa que mostram como que, eu imagino que não só Curitiba, mas muitas cidades que têm esse valor da arquitetura devem estar em alta com essa questão, porque é o que move, né? A gente gosta de conhecer os lugares e ver a arquitetura, não a gente, óbvio, muito mais, porque a gente vive isso, mas as pessoas, porque é o que faz elas estarem integradas com aquele ambiente, né? E eu acho que isso faz parte do que é gostar de conhecer os lugares, viajar, e essa questão do turismo é muito melhor que o turismo seja para as edificações, porque a arquitetura, o urbanismo traz a cidade em si, do que com essas padronizações que estão sendo aplicadas em volta das outras cidades, dos países. Até porque é o que vai trazer, de novo, esse senso da autenticidade. Né? Então, quando você observa determinado tipo de construção, né? Não sei, vamos pensar numa pagoda japonesa, né? Que vai ter ali aquele telhado, né? Que é muito diferente de um telhado praticado, né, de uma telha portuguesa. São elementos que trazem essa diferenciação cultural. E aí a técnica é outra, o saber por trás daquela execução é totalmente diferente. Então a riqueza está justamente não nessa homogeneidade, não nesse caráter igual, que é o que tem acontecido não só em Curitiba, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A cidade quer se colocar como mundial e futurística, ela copia um modelo, em vez de saber reconhecer o seu valor autêntico da sua cultura local, melhorá-lo, né? E usar como inspiração para produções contemporâneas. Então isso é um problema, mas eu acredito que a gente tem estudos a gente tem muito a aprender com outras localidades que souberam adaptar isso, sabe? E de fato, a arquitetura e esse símbolo de lugar está totalmente conectado a essa identidade, né, cultural. E isso é muito importante. Mas eu queria agradecer a tua presença, Manuel. Foi muito boa a conversa. Acho que deu para mostrar bem, falar de identidade, de patrimônio, mostrar para as pessoas que não têm tanto, não sabem muito bem como é que funciona, mas eu agradeço você ter vindo aqui, ter o primeiro episódio do podcast ser com você. A gente fica muito feliz pela tua presença e agradece muito. Eu que agradeço, fico muito honrado aí e espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre o patrimônio, né? Que muitas vezes a gente percebe, mas não sabe muito bem dos detalhes, né? Espero que todo mundo possa saber um pouco mais e espalhar aí esse conhecimento, que é também uma das formas de preservação
a difusão dessas informações, né, sobre o patrimônio, que o patrimônio é de todos, né? Ele não é algo de grupos específicos ou do governo, todo mundo faz parte e precisa participar né, dessa preservação. Pra gente é sobre a gente, né? Sobre pra gente aproveitar o que a gente tem, a nossa cultura. Exatamente, perfeito. É isso, obrigado. Obrigado eu. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente viu aqui sobre a nossa time squareização e todos os detalhes. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @onda do campus, né? O arroba para você colocar na frente para ver lá no Instagram. E no próximo episódio a gente vai falar sobre medicamentos milagrosos, ali ligado mais à farmácia e à biomedicina. Beleza? Então valeu, até a próxima.